Eram 23 horas. Você estava deitado, prestes a dormir, quando o celular vibrou. Uma mensagem. Curta. Simples. E em questão de segundos, sem entender exatamente o que aconteceu, você se sentiu a pior pessoa do mundo. Mas aqui está o que ninguém te contou. Isso não foi coincidência. Foi técnica. Existe uma linguagem que você nunca aprendeu a identificar na escola, que nenhum pai ou mãe ensina em casa, e que age diretamente no seu cérebro antes mesmo de você ter tempo de raciocinar. Ela não vem com aviso. Não tem cara de ameaça. Na maioria das vezes, ela vem embrulhada em cuidado, em amor, em razão. E é exatamente por isso que ela funciona tão bem. Manipuladores não precisam gritar, não precisam bater. Eles apenas falam. E as palavras certas, ditas no momento certo para a pessoa certa, são capazes de fazer você duvidar da sua própria memória, abandonar o que você sente e, aos poucos, abrir mão de quem você é. Hoje você vai conhecer as 7 frases mais usadas por pessoas que querem te controlar. Frases que você já ouviu. Frases que talvez tenha ouvido hoje. E depois desse vídeo, você nunca mais vai escutá-las do mesmo jeito. Mas antes das frases, você precisa entender por que sua mente, por padrão, não consegue se defender sozinha. E o que descobrimos sobre isso vai te surpreender. Por que sua mente não detecta isso sozinha? Quando alguém te machuca com um soco, seu corpo sente. A dor é imediata, localizada, inegável. Mas quando alguém te machuca com palavras escolhidas a dedo, algo muito diferente acontece. Seu cérebro não processa isso como uma ameaça clara. Ele processa como confusão. E confusão, ao contrário da dor física, não te faz recuar. Ela te prende. Existe uma região do seu cérebro chamada amígdala, responsável por identificar perigo e disparar suas respostas emocionais. O problema é que ela é rápida demais e pouco precisa. Ela reage antes que o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, tenha tempo de analisar o que está acontecendo. Em outras palavras, você já está sentindo antes de conseguir pensar. E manipuladores, conscientemente ou não, operam exatamente nessa janela. Mas tem algo que torna tudo isso ainda mais complexo. Quando existe um vínculo afetivo com a pessoa, seja um parceiro, um familiar, um amigo próximo ou um chefe admirado, o cérebro adiciona outra camada de interferência. O afeto funciona como um filtro. Ele faz você interpretar o que é controle como proteção, o que é crítica como cuidado, e o que é manipulação como uma prova de que a pessoa se importa. Pesquisadores chamam esse fenômeno de cegueira por proximidade. Quanto mais próxima é a pessoa, menor é a sua capacidade de enxergar o que ela realmente está fazendo. Não porque você seja ingênuo, mas porque seu cérebro está tentando proteger o vínculo a todo custo. E é dentro dessa brecha, entre a emoção que chega rápida demais e a razão que chega tarde demais, que as frases que você vai ouvir agora atuam com precisão absoluta. A manipulação funciona exatamente onde você mais confia. E agora que você sabe disso, preste atenção no que vem a seguir, porque a primeira frase é provavelmente a mais usada de todas, e as chances de você já ter ouvido ela são altíssimas. Eu nunca disse isso. Você lembra? Você tem certeza que lembra. A conversa aconteceu, as palavras foram ditas, e você carrega isso na memória com clareza. Mas então você menciona, e a resposta vem imediata, firme, sem hesitação. Eu nunca disse isso. Você está inventando. E aí começa algo silencioso e devastador. Você volta para a memória. Tenta reconstruir a cena. Tenta ouvir de novo as palavras. E quanto mais você tenta, mais uma dúvida pequena vai crescendo. E se eu estiver errado? E se eu tiver distorcido? E se o problema for eu? Isso tem nome. Chama-se gaslighting. O termo vem de uma peça de teatro dos anos 40, onde um marido manipulava sistematicamente a percepção da esposa para fazê-la acreditar que estava perdendo a sanidade. O mecanismo é o mesmo até hoje. Fazer você questionar a sua própria realidade para que a versão do manipulador ocupe o lugar da verdade. E funciona por uma razão muito específica.
A memória humana não é uma gravação. Ela é reconstrutiva. Cada vez que você acessa uma lembrança, você a reconstrói com base no seu estado emocional atual. Quando alguém te confronta com confiança e insistência, o seu cérebro começa a tratar a versão deles como uma possibilidade real. A dúvida não é fraqueza, é neurologia. O objetivo oculto dessa frase não é simplesmente negar o que foi dito. É fazer você parar de confiar em si mesmo, porque uma pessoa que não confia na própria percepção vai sempre buscar validação de fora. E quem está mais perto para oferecer essa validação? Exatamente quem criou a confusão. Quando você ouvir "eu nunca disse isso", a resposta não é entrar em debate. Debate é o terreno favorito do manipulador. A resposta é ancorar na realidade de forma prática. Escreva. Anote datas, palavras, contextos. Não para provar nada para o outro, mas para preservar a sua própria percepção intacta. Você não está louco. Você não está exagerando. E, aliás, essa palavra, exagerar, vai aparecer na próxima frase de uma forma que vai fazer muito sentido agora. Se você me amasse, não precisaria pedir. Pense por um momento em como essa frase soa. Ela não acusa diretamente. Ela não ofende com palavras duras. Ela faz algo muito mais sofisticado. Ela transforma uma necessidade legítima sua em evidência de que o seu amor é insuficiente. Você pediu algo. Atenção, tempo, presença, um gesto simples. E ao invés de receber uma resposta sobre o pedido, você recebeu uma sentença sobre quem você é como pessoa. O assunto mudou sem você perceber. E agora você não está mais falando sobre o que precisava. Você está na defensiva, tentando provar que ama. Esse mecanismo tem um nome dentro da psicologia cognitiva: leitura mental coercitiva. A premissa implícita é que quem realmente ama sabe, sente, adivinha. E se você precisa verbalizar, se você precisa pedir, é porque algo em você está errado. É porque o seu amor não é verdadeiro o suficiente. O que isso faz com você ao longo do tempo é progressivo e silencioso. Você começa a monitorar os próprios pedidos. Avalia antes de falar se aquilo é demais, se vai parecer fraqueza, se vai confirmar que você não ama da forma certa. Você vai reduzindo as suas necessidades para caber no padrão que a outra pessoa definiu. E quanto mais você se reduz, mais invisível você fica dentro do próprio relacionamento. O objetivo oculto dessa frase é criar dependência emocional por meio da culpa. Se você sempre se sente devedor, se o seu amor está sempre em prova, você nunca está em posição de cobrar, questionar ou sair. Você está ocupado demais tentando ser suficiente. Relacionamentos saudáveis não exigem que você adivinhe. Comunicação não é sinal de amor fraco. É sinal de respeito mútuo. Quando alguém usa o seu pedido como prova contra você, o problema não é o tamanho do seu amor. O problema é quem está medindo. E por falar em medir, a próxima frase usa uma ferramenta ainda mais poderosa para te colocar em xeque. Ela não usa só a voz de uma pessoa. Ela usa a voz de todos. Todo mundo concorda comigo, só você não vê. Imagine a cena. Você discorda de algo. Você tem uma perspectiva diferente, uma percepção própria, uma posição que faz sentido para você. E então vem a resposta. Todo mundo que eu conversei disse a mesma coisa. Só você insiste em não enxergar. De repente, você não está mais debatendo com uma pessoa. Você está debatendo com todos. Com um grupo invisível, sem nome, sem rosto, que você não pode questionar, não pode confrontar e não pode verificar. E a mensagem implícita é clara. O problema é você. Esse recurso tem raízes profundas na psicologia social. Somos seres construídos para a vida em grupo, e a rejeição coletiva, mesmo que apenas sugerida, ativa os mesmos circuitos neurais do medo e da dor física. Quando alguém diz que todos concordam contra você, o seu cérebro não processa isso como uma opinião. Ele processa como um alerta de exclusão social. E exclusão, para o cérebro humano, é uma ameaça de sobrevivência. O mecanismo aqui se chama consenso fabricado.
O manipulador não precisa que esse grupo realmente exista. Basta a sugestão. Basta o peso implícito de um todo mundo para que você comece a recalcular a sua posição. Afinal, se todas as pessoas ao redor enxergam algo que você não enxerga, talvez você realmente esteja errado. Talvez você seja o problema. Mas observe o que essa frase faz além de invalidar a sua perspectiva. Ela isola. Ela cria uma fronteira invisível entre você e as pessoas ao seu redor. Pessoas que agora, na narrativa do manipulador, estão do lado dele. Você não sabe quem são. Não sabe o que disseram de verdade, mas sabe que está sozinho nessa versão da história. O objetivo oculto não é convencer você de que está errado. É fazer você se sentir sozinho o suficiente para parar de resistir. Porque resistência exige energia, e energia exige apoio. Quando você acredita que não tem ninguém do seu lado, a resistência começa a parecer um esforço inútil. Quando ouvir essa frase, faça uma pergunta simples e direta. Quem? Nomes, contextos, conversas reais. Consenso verdadeiro não precisa se esconder atrás de um todo mundo. E se a resposta vier vaga, evasiva ou irritada, você acabou de descobrir que esse grupo nunca existiu. O que vem a seguir é ainda mais sofisticado, porque a próxima frase não te ataca. Ela chega vestida de carinho. E é exatamente por isso que é tão difícil de identificar. Eu só falo isso porque me importo com você. Essa é a frase mais bem disfarçada de todas, porque ela não chega sozinha. Ela vem depois. Depois da crítica que doeu, depois do comentário que diminuiu, depois da observação que você não pediu e que ficou martelando na sua cabeça por dias. E quando você reage, quando você demonstra que aquilo te machucou, a resposta vem embrulhada em afeto. Eu só falo isso porque me importo com você. E aí você trava. Porque como você pode se defender de alguém que diz que te ama? Como você pode nomear o que sentiu se a intenção declarada foi o cuidado? Você começa a duvidar da própria dor. Afinal, pessoas que se importam com a gente às vezes dizem coisas difíceis. Talvez eu esteja sendo sensível demais. Talvez eu precise ouvir isso. Esse é o mecanismo chamado crítica destrutiva com embrulho afetivo. A estrutura é sempre a mesma. Uma agressão real, seguida de uma justificativa que transfere para você a responsabilidade de como se sentiu. O conteúdo machuca, o embrulho te impede de reagir, e você fica preso entre a dor que sentiu e a culpa de ter sentido. O que diferencia uma crítica genuína de uma crítica manipuladora não é o tom, não é nem sempre o conteúdo, é o padrão. Crítica genuína é específica, é pontual, abre espaço para diálogo e respeita o momento da outra pessoa. Crítica manipuladora é recorrente, acontece na frente de outros, escolhe os momentos em que você está mais vulnerável e sempre termina com você se sentindo menor do que antes da conversa começou. O objetivo oculto dessa frase é duplo. Primeiro, ela neutraliza a sua reação legítima, transformando a sua dor em ingratidão. Segundo, ela constrói uma narrativa de que o manipulador é o único que realmente te conhece, te vê e te diz a verdade, enquanto todos os outros apenas te poupam. Com o tempo, você passa a depender dessa voz crítica como se ela fosse a única fonte honesta na sua vida. Cuidado real não precisa doer de forma sistemática. Cuidado real não usa o seu bem-estar como justificativa para te diminuir. E quando alguém precisa lembrar você de que se importa logo depois de te machucar, vale perguntar: importa-se com quem exatamente? O que vem a seguir é uma frase que opera de forma ainda mais silenciosa. Ela não critica. Ela não fabrica consenso. Ela simplesmente apaga o que você sente. E faz isso de um jeito que parece completamente razoável. Você está exagerando de novo. De novo. Essa palavra no final muda tudo. Ela não está dizendo apenas que você exagerou agora. Ela está dizendo que isso é um padrão seu, que essa é uma característica sua, que você é o tipo de pessoa que exagera, que dramatiza, que transforma pequenas coisas em grandes problemas. E com uma frase de 4 palavras,
A sua reação emocional inteira foi descartada, catalogada e arquivada como mais uma prova do seu desequilíbrio. Isso é invalidação sistemática da percepção. E o que a torna tão eficiente é que ela não precisa de argumentos. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente decreta que o que você sente não corresponde à realidade e faz isso com uma naturalidade tão grande que você começa a acreditar. Pense no que acontece com o seu comportamento ao longo do tempo quando essa frase se repete. Você começa a filtrar as suas próprias reações antes de expressá-las. Você avalia internamente. Isso é exagero? Será que estou sendo dramático? Será que não devia falar nada? Você se torna o seu próprio censor. E o manipulador nem precisa mais estar presente para te silenciar, porque você já aprendeu a fazer isso por conta própria. A neurociência tem um nome para esse processo. Ele se chama dessensibilização emocional induzida. Quando as suas respostas emocionais são sistematicamente tratadas como excessivas, o seu sistema nervoso começa a calibrar para baixo. Você passa a sentir menos, expressar menos, reivindicar menos. E o que parece de fora, como maturidade emocional, é, na verdade, o resultado de ter sido silenciado repetidas vezes até aprender que sentir é perigoso. O objetivo oculto dessa frase é o controle do termômetro emocional da relação. Quem decide o que é exagero, define o que pode e o que não pode ser sentido, dito ou reivindicado. E quando apenas uma pessoa tem esse poder, a outra deixa de existir emocionalmente dentro daquele espaço. As suas emoções não precisam de aprovação para serem válidas. Você não precisa que ninguém confirme que o que você sentiu faz sentido. Sentimentos não são fatos que precisam ser verificados. Eles são sinais que precisam ser ouvidos, especialmente por você mesmo. E agora preste atenção, porque a próxima frase usa um recurso diferente de tudo que você viu até aqui. Ela não apaga o que você sente. Ela usa o que você sente, a sua gratidão, o seu senso de dívida, o seu coração, como arma contra você. Depois de tudo que eu fiz por você, você conhece essa frase. Você provavelmente já sentiu o peso dela antes mesmo de terminar de ler. Porque ela não é apenas uma frase. Ela é uma conta. Uma conta que você nunca pediu para abrir, cujo saldo você nunca conhece e que vence exatamente no momento em que você tenta dizer não, estabelecer um limite ou simplesmente discordar. Esse mecanismo se chama dívida emocional. E ele é construído de forma lenta e paciente, às vezes ao longo de anos. Cada favor, cada gesto, cada sacrifício é registrado em silêncio, não como expressão de amor, mas como crédito. E quando chega o momento em que o manipulador precisa de algo, ou simplesmente precisa te impedir de agir, a conta é apresentada, com juros. O que torna essa frase tão poderosa é que ela sequestra algo genuíno em você. A sua gratidão. Gratidão é uma das emoções mais nobres que existem. Ela conecta pessoas, fortalece vínculos, sustenta relações ao longo do tempo. Mas nas mãos de um manipulador, ela se transforma em corrente. Você se sente grato, e isso é real. E exatamente por ser real, a culpa que vem junto também é real. Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, esse padrão tem raízes no que Bowlby descreveu como apego ansioso. Crianças que crescem em ambientes onde o amor é condicionado a comportamentos específicos aprendem que precisam merecer o afeto, que o cuidado tem preço. E quando adultas, reconhecem intuitivamente esse padrão como familiar, como normal, como a forma que o amor funciona, não porque concordam com ele, mas porque é o único amor que aprenderam a conhecer. O objetivo oculto dessa frase é neutralizar a sua autonomia. Você não pode dizer não quando está em dívida. Você não pode estabelecer limites quando deve. E você não pode sair quando acredita que tudo que tem foi dado por outra pessoa. Amor que se transforma em cobrança no momento em que você discorda não era amor. Era investimento. E investimentos esperam retorno. Quando essa frase aparecer, responda internamente com uma pergunta.
Esse gesto foi feito com liberdade ou foi feito para ser cobrado depois? Porque generosidade real não guarda recibo. E cuidado verdadeiro não vence quando você resolve ser você mesmo. Falta apenas uma frase. E ela é a mais traiçoeira de todas. Não pelo que diz, mas pelo que cala. Porque às vezes o controle não vem de palavras duras. Vem do silêncio estratégico. Vem da permissão que machuca mais do que qualquer proibição. Pode ir. Não tem problema. Mas tem. Tem muito problema. E você sabe disso no exato momento em que ouve. Porque o tom não combina com as palavras. O rosto não combina com a frase. E algo dentro de você, aquela parte que aprendeu a ler nas entrelinhas por necessidade, dispara um alerta imediato. Isso não acabou. Isso está apenas começando. Essa frase é uma armadilha construída com permissão. Ela te dá uma saída e simultaneamente te pune por considerar usá-la. Se você for, vai carregar o peso de ter ido mesmo depois de ouvir "pode ir". Se você ficar, abriu mão da sua decisão original para gerenciar o estado emocional de outra pessoa. Nos dois casos, você perde. E nos dois casos, o controle permanece com quem disse a frase. Esse mecanismo é chamado de punição passiva, com teste de lealdade. Ele opera em duas camadas ao mesmo tempo. Na superfície, concede liberdade. Na camada de baixo, cria uma prova. O que você fizer a seguir vai ser interpretado como evidência do quanto você se importa, do quanto você prioriza essa pessoa, do quanto esse relacionamento importa para você. A sua escolha se torna um veredicto sobre o seu caráter. O que isso faz com o seu comportamento ao longo do tempo é progressivo e preciso. Você aprende que liberdades concedidas com esse tom têm custo, que sair quando dizem que pode sair vai gerar punição emocional depois, o silêncio prolongado, a frieza calculada, a referência indireta ao que você fez, e então você para de usar as saídas, não porque não quer, mas porque aprendeu que usar a liberdade que te deram é mais caro do que abrir mão dela. Do ponto de vista do apego, esse padrão está diretamente ligado ao que Ainsworth descreveu como apego ansioso ambivalente. A imprevisibilidade entre permissão e punição cria um estado constante de hipervigilância emocional. Você nunca sabe qual versão da pessoa vai encontrar depois de uma escolha sua. E a incerteza por si só já é uma forma de controle. O objetivo oculto dessa frase é fazer você administrar as emoções do outro antes de administrar as suas próprias necessidades. É transformar a sua autonomia em fonte de ansiedade. É fazer com que ser você mesmo pareça sempre um risco que não vale a pena correr. Quando ouvir "pode ir", não tem problema. Preste atenção não nas palavras, mas no que vem depois. Porque o teste não está na frase. O teste está na resposta que você recebe quando realmente vai. E se essa resposta trouxer punição, frieza ou cobranças veladas, você acabou de confirmar que a permissão nunca foi real. Você chegou até aqui e já conhece as 7 frases. Mas agora precisa entender algo que muda completamente a forma como você vai olhar para tudo isso. Porque essas frases não são acidentes. Não são falhas de comunicação. Elas fazem parte de algo maior, de um sistema, de um ciclo que tem começo, meio e uma lógica muito específica para nunca ter fim. Não são palavras. É um sistema. Se você observar as 7 frases que acabou de conhecer, vai perceber que elas não aparecem de forma aleatória na vida de uma pessoa. Elas têm sequência, elas têm função. E cada uma delas ocupa um lugar específico dentro de um ciclo que se repete, que se reinicia, e que foi desenhado para nunca deixar você encontrar chão firme por tempo suficiente para sair. Esse ciclo começa sempre no mesmo lugar: a idealização. No início, tudo é intenso, tudo é especial, tudo é perfeito demais para ser real. E essa é exatamente a questão. O manipulador não começa mostrando quem é. Ele começa mostrando quem você precisava que ele fosse. Ele estuda o que você quer ouvir, o que você precisa sentir, onde estão as suas lacunas emocionais,
e preenche tudo isso com precisão. Você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelo reflexo de si mesmo que ela projeta de volta para você. Depois da idealização vem a confusão. As primeiras frases aparecem, sutis, espaçadas, sempre com uma justificativa plausível. Você não consegue nomear o que está sentindo, porque ainda está carregando a imagem do período anterior. O seu cérebro tenta reconciliar as duas versões da mesma pessoa, e nesse esforço, produz exatamente o que o ciclo precisa. Dúvida. A dúvida abre a porta para a culpa. E a culpa é o combustível do ciclo inteiro. Quando você se sente responsável pelo que está acontecendo, quando acredita que o problema é a sua sensibilidade, a sua insegurança, o seu exagero, você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Você se torna o seu próprio investigador, o seu próprio réu e o seu próprio juiz. E enquanto você está ocupado nesse julgamento interno, o ciclo continua girando sem resistência. Da culpa nasce a dependência. Você precisa reparar o que acredita ter quebrado. Precisa provar que não é o que disseram que você é. Precisa recuperar a versão idealizada do início, aquela que você sabe que existe porque você mesmo a viveu. E essa busca te mantém dentro do ciclo por tempo indeterminado, sempre a um passo de encontrar de volta o que foi tomado de você. E no centro de tudo isso está o controle. Não o controle que aparece em gritos ou proibições explícitas. O controle que opera em silêncio, que usa as suas próprias emoções como alavanca, que faz você acreditar que as suas escolhas são livres, enquanto cada uma delas foi cuidadosamente condicionada. Um dia você é o amor da vida dessa pessoa. No outro, você é a origem de todos os problemas. Essa oscilação não é instabilidade emocional. Não é imaturidade. É estratégia. Porque uma pessoa emocionalmente desequilibrada é uma pessoa que não tem energia para questionar, para resistir, para sair. Agora que você enxerga o sistema, uma pergunta vai surgir naturalmente. E ela é desconfortável, mas necessária. Porque às vezes, sem perceber, sem querer, sem nenhuma intenção de controlar ninguém, alguns desses padrões também estão em nós. E se você também fizer isso sem perceber, essa é a parte do vídeo que a maioria dos criadores de conteúdo evita. É mais confortável falar sobre o manipulador lá fora, aquela pessoa distante, claramente identificável, que age com intenção e consciência. É mais fácil assistir a um vídeo como esse e pensar: eu conheço alguém exatamente assim. Mas a verdade mais honesta e mais útil é essa. Comportamentos manipuladores não são exclusividade de pessoas com transtornos de personalidade diagnosticados. Eles são, muitas vezes, respostas aprendidas. Estratégias de sobrevivência emocional que foram desenvolvidas em ambientes onde a comunicação direta era perigosa, onde expressar necessidades gerava rejeição, onde o amor era condicionado e imprevisível. Se você cresceu em um ambiente assim, o seu sistema nervoso aprendeu a operar em modo de adaptação constante. Aprendeu a antecipar reações, a gerenciar emoções alheias antes das suas, a usar o silêncio como proteção, a cobrar de formas indiretas, porque cobrar diretamente nunca foi seguro. Esses não são traços de caráter, são cicatrizes de contexto. A teoria do apego de Bowlby e Ainsworth nos mostra que os padrões relacionais que desenvolvemos na infância se tornam modelos internos de funcionamento. Eles moldam a forma como interpretamos afeto, como respondemos à rejeição, como lidamos com o conflito. E esses modelos, quando não são revisados conscientemente, se repetem. Não porque queremos machucar, mas porque é o único mapa que temos. Então vale perguntar com honestidade e sem julgamento: você já usou o silêncio para punir alguém em vez de dizer o que sentiu? Já cobrou um favor em um momento de conflito para fortalecer o seu argumento? Já disse, pode ir, não tem problema, esperando que a pessoa ficasse? Já invalidou a reação de alguém chamando de exagero o que era, na verdade, uma dor legítima? Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, isso não te torna um manipulador. Isso te torna humano, com histórico,
com feridas, com padrões que provavelmente foram úteis em algum momento da sua vida e que agora precisam ser revistos. A diferença entre uma pessoa que manipula por estrutura de personalidade e uma pessoa que repete padrões aprendidos está, em grande parte, na disposição de olhar. Manipuladores por estrutura não questionam. Não sentem desconforto genuíno com o impacto que causam. Não chegam até o 10º capítulo de um vídeo como esse, fazendo perguntas sobre si mesmos. O fato de você estar aqui fazendo essas perguntas já diz algo importante sobre quem você é. E agora que você enxerga o sistema por fora e reconhece os padrões por dentro, o que você faz com tudo isso? Porque conhecimento sem direção é apenas desconforto. E você merece mais do que sair desse vídeo apenas perturbado. Você merece sair com ferramentas. O que fazer a partir de agora? Reconhecer é o primeiro passo. Mas reconhecimento sem ação é apenas consciência do problema. E consciência do problema sozinha não muda nada. O que muda alguma coisa é o que você faz nos momentos concretos, quando a frase é dita, quando o ciclo começa, quando você sente aquele peso familiar instalando no peito antes mesmo de entender o que está acontecendo. A primeira ferramenta é a âncora de realidade. Quando você vive dentro de um padrão de manipulação por tempo suficiente, a sua percepção começa a ser substituída pela narrativa de outra pessoa. Você para de confiar no que viu, no que ouviu, no que sentiu. E a forma mais eficaz de combater isso não é discutir com o outro, é documentar para você mesmo. Escreva. Data, situação, o que foi dito, o que você sentiu. Não para construir um processo, não para provar nada para ninguém, mas para ter um registro externo da sua própria realidade quando a sua memória começar a ser questionada. O papel não gasleia. O papel não diz que você está exagerando. O papel guarda o que aconteceu exatamente como aconteceu. A segunda ferramenta é o protocolo de pausa. Manipulação verbal opera na velocidade da emoção. Ela precisa que você reaja antes de pensar, que responda antes de processar, que tome decisões no pico do desconforto emocional. A pausa interrompe esse mecanismo. Quando uma frase te atingir e você sentir aquele desconforto imediato, aquela confusão que não consegue se nomear, não responda na hora. Diga apenas: preciso de um momento para pensar sobre isso. Essa frase simples faz algo poderoso. Ela devolve o tempo para você. Ela tira a conversa do terreno emocional acelerado, onde o manipulador opera com vantagem, e te coloca em contato com o que você realmente pensa e sente antes de responder. A terceira ferramenta é a pergunta-chave. Depois de cada conversa que te deixou desconfortável, antes de analisar quem estava certo, antes de reconstruir os argumentos, antes de tentar entender o que aconteceu, faça uma pergunta simples. Essa conversa me deixou mais leve ou mais pesada? Não estou falando de conversas difíceis por natureza, porque conversas honestas às vezes são difíceis e ainda assim necessárias. Estou falando de um padrão. Se você sair consistentemente de conversas com a mesma pessoa se sentindo menor, mais confuso, mais culpado, mais em dívida, sem clareza sobre o que aconteceu, esse padrão é uma informação. E informação, quando você escolhe usá-la, tem o poder de mudar a direção da sua vida. Essas 3 ferramentas não resolvem tudo de uma vez. Elas não eliminam o ciclo automaticamente, mas elas fazem algo fundamental. Elas devolvem para você o papel de observador da sua própria vida. E quando você volta a observar com clareza, fica muito mais difícil de ser controlado sem perceber. Tem uma última coisa que precisa ser dita, e ela não é sobre o manipulador. Não é sobre as frases, não é sobre o ciclo, é sobre você, sobre o que vem depois de tudo isso, sobre para onde você vai agora que enxerga o que antes não conseguia ver. A última frase é sua. Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa, porque a maioria das pessoas que vive dentro de um ciclo de manipulação não chega até esse ponto, não porque não seja inteligente, não porque não seja capaz,
mas porque o sistema foi construído exatamente para impedir que você enxergue com clareza suficiente para questionar. Você passou os últimos minutos aprendendo a reconhecer as palavras que diminuem, as frases que confundem, os mecanismos que operam em silêncio dentro das relações mais próximas da sua vida. Você entendeu como o seu cérebro é afetado, como o seu comportamento é moldado, como a sua percepção pode ser lentamente substituída pela narrativa de outra pessoa. Mas agora, começa a parte mais importante, porque conhecimento sobre o que te foi feito é apenas metade do caminho. A outra metade é decidir quem você quer ser a partir daqui. Isso significa olhar para os seus relacionamentos com olhos novos, não com paranoia, não com desconfiança generalizada, mas com clareza. Significa aprender a diferença entre uma relação que te desafia a crescer e uma relação que te mantém pequeno para ser controlado. Significa reconhecer que estabelecer limites não é crueldade, não é egoísmo, não é falta de amor. É o ato mais honesto que existe dentro de uma relação. Significa também, e isso é fundamental, ter compaixão com o caminho que você percorreu até aqui. Você não ficou dentro de situações difíceis porque é fraco. Você ficou porque é humano, porque confia, porque ama, porque acredita nas pessoas. Essas não são falhas, são qualidades que foram exploradas. E qualidades exploradas não deixam de ser qualidades. A linguagem que foi usada contra você tentou te fazer acreditar que você é demais, de menos, exagerado, insuficiente, devedor, incapaz de perceber a realidade. Nada disso é verdade. E a prova mais concreta disso é que você está aqui, questionando, aprendendo, escolhendo enxergar. A última frase desse vídeo não é minha, é sua. É a frase que você vai dizer para si mesmo quando reconhecer um desses padrões na próxima vez. É o limite que você vai estabelecer quando antes teria recuado. É a escolha que você vai fazer de confiar na sua própria percepção quando alguém tentar substituí-la pela dela. Você passou anos ouvindo frases que te diminuíam. Agora você sabe o que elas são. E saber o que algo é retira o poder que ele tem sobre você. A história que vem depois desse vídeo, você escreve você mesmo.